Deus, por estarmos aqui neste lugar, Senhor, desejosos de ver o Teu mover nestes dias, ó Pai, a ação da Tua graça, a operação do Teu poder como em dias antigos, ó Pai, como nos períodos em que o Senhor reverteu quadros e trouxe, meu Deus, novas dimensões para o Seu povo. Que o Senhor possa agir poderosamente através de Sua palavra e nos instruir no caminho, Senhor, para que a Tua glória se manifeste. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, irmãos. No primeiro livro de Reis, capítulo 19. Geralmente nos cultos da comune, nós privilegiamos temas apologéticos, confrontativos, mas esses dias eu, falando com Deus, entendi que a igreja precisa ser confrontada primeiro, para nós confrontarmos os de fora, e por isso o tema do avivamento é mais do que oportuno para esse momento. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 8, diz assim: Primeiro Reis 19, a partir do 8: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Insi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Podeis aceitar. Meus amados irmãos, quando nós fazemos uma retrospectiva na história e examinamos os cenários dentro dos quais aconteceram grandes despertamentos espirituais, grandes avivamentos, como as vésperas da Reforma, como no século XVIII, quando houve o grande avivamento metodista na Inglaterra e o despertar, o grande despertar nos Estados Unidos, nós percebemos muitas coisas em comum, muitas coisas parecidas no cenário antecedente, que evocava a necessidade de um avivamento espiritual. Entendam-me, no século XVI, nós tivemos aquele período de escuridão, a igreja tomada de superstição, a igreja majoritária de idolatria, longe da Escritura, longe
dos ensinos da Bíblia e desconhecedora até mesmo de doutrinas centrais do Evangelho, como a justificação mediante a fé. E Lutero teve uma profunda experiência com Deus. Nós normalmente lemos a Reforma apenas como uma desavença doutrinária ou como uma oportunidade de se redescobrir a formulação de uma nova doutrina, mas devemos nos lembrar que Lutero não foi primeiro um reformador, foi um homem com anseio de Deus, foi um homem que se perguntava como, sendo ele um homem não justo, poderia ser aceito diante de Deus. E ele, quando teve a experiência própria de salvação, ao ler a carta aos Romanos, ele descreveu-a em termos bem experimentais. Ele disse: eu senti, quando descobriu a verdade da justificação por graça mediante a fé, ele disse: eu senti que eu estava nascendo de novo, que as portas do paraíso me haviam sido abertas. A expressão justiça de Deus, que antes me causava uma repugnância, associava com um Deus terrível, vingativo, agora trazia-me paz ao coração, agora produzia em mim como resposta a Deus um amor, porque eu entendia que a justiça que se revela no Evangelho, que em diferença à justiça que se revela na lei, não é a punitiva, mas é a justiça de Cristo, já obtida por sua vida de obediência, a ser atribuída, imputada àquele que é arrependido, contrito, em fé, descansa na cruz de Cristo e, portanto, recebe os benefícios de seu sangue vertido e recebe a sua justiça como se lhe pertencesse diante de Deus. E a partir daquele momento ele quis compartilhar aquela experiência. O seu intento inicial era falar às pessoas de como sua vida havia sido revolucionada, transformada pelo poder do Evangelho, até que apareceu a história da venda das indulgências. E ele teve que levantar-se contra a venda das indulgências, porque ela era a negação da experiência que ele tivera, porque ensinava que a graça de Deus era comprada, o favor de Deus era adquirido com dinheiro. Ao ouvir sobre isso, então, ele reagiu drasticamente, profundamente, exatamente porque se aquilo que estava acontecendo fosse difundido, seria um obstáculo à mensagem que ele estava pregando, à experiência que ele tivera sobre aquela interpretação da graça não fazia sentido. E ele encontrou ouvidos que igualmente tiveram a experiência que ele teve. E uma das características do protestantismo do século XVI é exatamente a energia que aqueles homens tinham. Os reformadores eram homens impetuosos, corajosos, de uma perseverança que nada poderia abater, a ponto de um poeta inglês dizer que eles tinham uma estrutura psíquica forjada para serem heróis, para serem mártires, porque eram pessoas resolutas, decididas, firmes no seu propósito. E de repente a Europa teve um redesenho geográfico, religioso, um novo mapeamento religioso. Inúmeras nações, as que mais tiveram ascensão cultural e econômica, haviam abraçado a reforma. E nós tivemos depois uma outra fase da história que fez necessário um novo avivamento. Lutero pregava a salvação por graça mediante fé, mas ele entendia a fé como uma fé viva e poderosa. Ele dizia: você não pode separar a fé das obras, como não pode separar o fogo do calor. Aquele que tem a fé salvífica, ela inunda o seu coração, ela não é um apêndice da sua existência, ela é o centro pulsador de seu pensamento e ação. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A fé é um modo de vida do justo. Nós não andamos por vista, mas por fé. É um modo de andar, de ser sobre a terra. Mas muitos príncipes haviam apoiado a reforma. Nem sempre os interesses desses príncipes eram o interesse correto. Não era por razão de eles terem realmente entendido a mensagem de Lutero, mas é porque queriam mais autonomia para
a sua nação, para o seu povo, menos ingerência do papado, ou porque admiravam os reformadores, ainda sem que tivessem a fé salvífica, os respeitavam, porque eles haviam tido coragem, que nem os próprios príncipes tinham tido, de enfrentar o papado, que era um poder religioso e político. Mas quando os príncipes entraram na confusão, então príncipes católicos, príncipes protestantes fizeram um acordo para evitar guerras naquele momento. A Europa teria sido incendiada com guerras sanguinolentas se não tivesse de fato acontecido aquele acordo. E o acordo era o seguinte: se o príncipe é protestante, a nação é protestante. Se o príncipe é católico, a nação é católica. Os anabatistas não aceitaram este acordo e foram os precursores das igrejas livres, congregacionais, como hoje são a maioria. E os anabatistas foram perseguidos dentro desses territórios porque não compactuavam com esses acordos. De fato, os reformadores tiveram uma fragilidade aí. Eles pensaram um pouco pragmaticamente, humanisticamente, mas pragmaticamente, pensaram nas vidas que poderiam ser ceifadas em batalhas e acharam melhor uma acomodação da mensagem para evitar maior derramamento de sangue, e aceitaram essa postura. Quem era católico e tornava-se protestante, migrava para o território protestante, e se acontecesse o contrário, dava-se o mesmo processo. Mas o fato é que começou a tornar-se a religião um assunto de Estado. De uma maneira geral, luteranos e calvinistas que fizeram este pacto em graus diferentes, os luteranos mais próximos do Estado, os calvinistas um pouco mais longe, mas ainda assim num tipo de relação, eles terminaram por fazer com que as pessoas que nascessem naquela região já se considerassem cristãs. Recebiam o batismo quando crianças, a nação era protestante, a herança cultural era protestante, as universidades eram protestantes, falando aqui para aquilo que pertence ao nosso lado, e as pessoas iam crescendo dentro daquela estrutura e se considerando cristãs. Eu sou cristão porque nasci num país cristão, eu sou cristão porque eu fui batizada quando criança numa igreja cristã, porque os meus pais são cristãos, porque o meu país é cristão, porque o meu príncipe é cristão. E houve uma deturpação da mensagem da salvação pela graça mediante a fé. A fé passou a confundir-se com uma coisa meramente intelectual. A fé de Lutero, aquela pela qual ele fora salvo, era uma fé existencial, envolveu uma busca, envolveu um tormento em relação à culpa, envolveu inquietações de inconsciência, arrependimento e, por fim, um descanso do coração na pessoa de Jesus e uma aceitação de seu senhorio. Mas agora a fé era meramente repetir as doutrinas aprendidas no catecismo. A fé confundia-se com a associação institucional, a igreja, e nós tínhamos agora uma massa de cristãos nominais, numa região, que se consideravam cristãos, mas que não haviam tido uma experiência salvadora. E Deus levantou um outro movimento. Na Alemanha foram os pietistas. Na Inglaterra, no século XVII, primeiramente foram os puritanos, mas na Alemanha foram os pietistas. Spener, Frank, o Bonde Zizendorf e os irmãos Moravos, todos fizeram parte do movimento pietista. Os pietistas começaram a ressaltar um aspecto da doutrina luterana que havia sido negligenciada, aquela pela qual a fé é vista como uma experiência existencial e não intelectual, não como um apêndice de vida, eu sou isso, e também crente, mas como centro da vida, eu sou crente e tudo que mais sou, eu sou enquanto crente. E eles começaram a falar da necessidade de uma experiência consciente do novo nascimento. O próprio Spener passou por experiência do tipo, bem como Frank, bem como os outros que estavam envolvidos nesse movimento. E os pietistas não somente eram fervorosos para evangelizar aqueles que nominalmente se consideravam cristãos em suas igrejas sem selo,
mas também tiveram o desejo de ir a lugares pagãos ainda não evangelizados. Foram à Groenlândia, evangelizaram os escravos que ficavam nas fazendas de engenho, enfrentando todos os obstáculos para que pudessem chegar até eles, porque os donos daquelas fazendas não queriam que eles tivessem a oportunidade de evangelizar os escravos. Foram à América evangelizar os índios, no caso os irmãos moráveis, e eles começaram a dizer aos da sua igreja estatal que eles precisavam nascer de novo. Para muitos eles pareciam ofensivos. Desenvolveram o conceito de eclesiola em eclésia, uma pequena igreja dentro da igreja maior. Vendo que a igreja estatal tinha muitos cristãos nominais, eles buscaram formar dentro delas pequenas congregações, conventículos como chamados, seriam pequenos grupos hoje, onde pessoas entrassem apenas quando tivessem tido experiência consciente do novo nascimento. E foram estes homens, no caso dos irmãos moráveis, que provocaram um outro lá da Inglaterra, chamado John Wesley, filho de pastor, ordenado pastor, era um homem zeloso, anglicano, fora até aos Estados Unidos para evangelizar os índios e os ingleses que estavam morando lá, formando uma colônia ali. Mas os irmãos moráveis começaram a inquirir fortemente se ele realmente havia sido salvo. Ele nunca havia tido que responder perguntas tão desafiadoras e começou a questionar a sua própria salvação. Até o dia em que ele teve a experiência que ficou conhecida como a experiência do coração aquecido. A experiência de conversão de Lutero ficou conhecida como a experiência da torre, porque foi numa torre onde ele preparava suas aulas de teologia que Deus o alcançou. E a experiência em Aldersgate de John Wesley foi chamada a experiência do coração aquecido, porque ele disse: eu senti o meu coração arder. E ouvindo a leitura do comentário de Lutero a um dos livros da Bíblia, feito na reunião dos irmãos moráveis, ele ali levantou-se e disse: senti que os meus pecados foram perdoados. Confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. E passou a tornar-se um intrépido pregador. Começou a entrar na igreja anglicana, que era a igreja estatal da Inglaterra, e pregar sobre conversão, inclusive para os pastores que lá estavam. Começou a pregar fortemente que eles tinham que nascer de novo. E as igrejas anglicanas começaram a expulsá-lo, não deixando mais que ele entrasse lá para pregar. Um de seus amigos, que já também se havia convertido e tornara-se um grande pregador, George Whitefield, já tinha sido expulso das igrejas antes dele, porque estava pregando que aqueles que se diziam crentes tinham que nascer de novo para ir para o céu. E George Whitefield estava pregando a céu aberto, e disse a John Wesley: venha para o céu aberto, que venha pregar em público. E John Wesley começou a pregar em público também, inicialmente com muita resistência, e o avivamento foi no meio da rua, como a gente chama. O avivamento foi a céu aberto e não dentro das igrejas. Eu quero mostrar para todos aqui que, curiosamente, um avivamento começa dentro da igreja. E começa dentro da igreja, por mais paradoxal que eu esteja assim falando, com crentes se convertendo, crentes entre aspas virando crentes sem aspas. É quando começa um avivamento. Toda a história de avivamento, onde nós ouvimos falar de pessoas contritas, se arrependendo, se convertendo, vai olhar, não eram pagãos, incrédulos, eram pessoas que tinham frequentado a escola dominical, eram pessoas que tinham estado na igreja, mas que precisavam de uma real conversão a Deus. Nós não temos aqui o problema da igreja estatal, para pessoas confundirem seu nascimento com a absorção da fé cristã. Mas nós estamos vivendo um período em que o mesmo problema tem sido gerado por uma outra causa. Sabe qual é a causa? É que hoje tem igreja para todo gosto. Ninguém ouve mais falar, como no passado, de uma pessoa que esteja desviada. Não existe mais, entre aspas, um desviado. Ele sai de uma igreja onde o pecado dele foi reprovado e vai para outra onde o pecado dele é tolerado. Não existe mais desviado. Todo mundo que se diz crente
pode continuar vivendo a vida que quiser levar e ser tido como crente, porque ele vai encontrar alguma igreja que vai abrigá-lo. Se ele tiver vontade de passar num tempo mais sério, aí ele fica naquela igreja. Não, agora eu quero afrouxar, ele vai para outra e afrouxa. Hoje em dia, até a disciplina na igreja tem sido uma coisa esquecida, porque quando alguém comete um pecado, o pastor vai disciplinar, ele já atravessou a rua e está na outra igreja da esquina. E muita gente está pensando que é crente sem ser dentro dessa nova conjuntura. O fator é outro, a explicação é outra, mas nós estamos precisando da mesma coisa. O remédio ainda é o mesmo. É as pessoas entenderem o que é nascer de novo. Vamos nessa noite considerar estes temas. Aqui nós temos Elias. Elias estava desiludido dentro de uma caverna, achando que a obra de Deus tinha terminado, que ele era o último dos profetas e que Jezabel ainda estava no seu encalço. Lhe veio um profundo desânimo. E Deus o chama para fora da caverna, tenta reanimá-lo, reativá-lo, reavivá-lo, dá um choque, que o irmão Fabiano aqui falou. Mas ele reluta. E Deus começa a mostrar para ele coisas prodigiosas. Um vento que vem de repente, que assanha os seus cabelos, que balança as pedras. Mas o Senhor não estava no vento. Talvez muitos de hoje digam o seguinte: um crente assim que esteja desanimado, a gente precisa agitar ele, colocar ele em agitação. Ele precisa ver uma coisa sobrenatural, sensacional, espetacular, para ver se ele acorda. Veio uma coisa sensacional, um vento sobrenaturalmente enviado por Deus, mas Deus não estava com a sua presença no vento. Balançou as pedras, chamou a atenção dos sentidos, os olhos e os ouvidos do profeta, mas não o atingiu internamente. Depois veio um terremoto. Depois veio o fogo. Mas o profeta continuava indiferente. Aí veio uma voz mansa e suave, a voz de Deus. Se Deus não estava no fogo, no vento, no terremoto, eu quero dizer uma coisa: Deus estava naquela voz. E a Bíblia diz que Elias cobriu o rosto. A impressão que eu tenho é que ele começou a chorar, se quebrantar. E finalmente ele saiu da caverna para ouvir. Todo o avivamento vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus às vezes vem bombástica mesmo. Ela vem para despedaçar o cedro do Líbano. Mas no caso de Elias, Deus quis que ela viesse mansamente, porque era uma voz particular, era Deus e Elias naquele momento. E Deus queria que nós soubéssemos o seguinte: que o terremoto, o vento, o fogo, se Deus não estiver, não adianta. E que a palavra, se é a voz de Deus falando ao nosso coração, ela nos ergue. Eu acredito que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu acredito num Deus de fogo no qual Deus esteja. Eu só quero terremoto no qual Deus esteja. Eu só quero fogo no qual Deus esteja. E se Deus vier a mim sem fogo, sem terremoto e vento, na sua palavra bem simples, eu também quero me alegrar. Porque não é aquilo que extasia os meus sentidos, é o Senhor que fala conosco em comunhão. E Deus falou com Elias nessa voz mansa e suave. E Deus mostrou a Elias que todas as suas fantasias estavam equivocadas. Tu não és o único homem não, Elias. Tem ainda tantos mios aí que não se dobraram diante de Baal, nem beijaram. Eu tenho remanescente. Eu sou poderoso para te guardar e guardar outros também. E esse negócio aí de que acabou, leva a minha vida, não, eu tenho missão para ti. Tu vai ungir esse rei, ungir esse aqui, ungir Eliseu, vai para esse caminho. Tem coisa para fazeres ainda. E assim Elias saiu daquela situação em que estava. Mas note, um despertamento começa com a palavra de Deus. Enéas Tonini dizia o seguinte: a palavra de Deus é o combustível que alimenta o fogo.
George Whitefield pregou e a Inglaterra foi sacudida. Lutero pregou no século XVI a mensagem da graça e a Alemanha foi sacudida. Os pietistas com a palavra sacudiram novamente a Alemanha. Jonathan Edwards sacudiu a Nova Inglaterra com a palavra de Deus, porque Deus opera através da palavra. Mas é preciso que a gente diga uma coisa: quando nós estamos falando aqui da palavra, é a palavra viva, ou seja, é a palavra que Deus está dando naquele momento. Eu não estou querendo aqui descomprometer a palavra pregada da Escritura, é da Escritura, mas é da Escritura conforme a orientação de Deus. É da Escritura, mas é profética. Quando Paulo fala em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, ele diz assim: ore por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Ora, Paulo conhecia a Bíblia de cor, conhecia a nova revelação do Evangelho do Novo Testamento, que havia recebido diretamente de Cristo. Ele próprio, quando escrevia a carta aos Efésios, ele disse: veja, irmãos, como eu tenho compreensão do mistério de Cristo. Paulo podia pregar sobre qualquer assunto a qualquer hora, mas ele dizia: eu quero que Deus coloque do que eu já sei na minha boca, o que eu devo dizer naquela hora e para aquelas pessoas. Essa é a palavra viva. A gente toma versículos impropriamente. Tem aquela palavra que diz assim: a palavra de Deus não voltará vazia. Aí você prega o que quer, o que gosta de pregar, você lê na Bíblia o que lhe convém, aí você diz: não, a palavra não volta vazia. Mas lá diz: a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o que foi enviada. Está falando da palavra que Deus enviou para aquele momento, é essa que não volta vazia. Então nós temos que ter sensibilidade, nós temos que ter espiritualidade para saber qual é a palavra que tem que vir naquela hora, qual é a palavra que tem que ser dita naquela hora, para nós ouvirmos o que Deus quer nos falar através da Escritura, naquele momento em que nós lemos. Porque o nosso Deus não deixou só um registro, não. O nosso Deus está falando ainda hoje. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai no presente da boca de Deus. Não é saiu, não, sai. Deus está falando. O nosso Deus é um Deus que está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos precisando da palavra viva, é esta que é eficaz, é esta que é mais penetrante que espada aguda de dois gumes, é essa que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. A palavra que veio a Elias ali era a palavra de Deus para aquele momento, e por isso ela o atingiu, e por isso ela o tocou. Todo o avivamento tem a palavra. Se você observar no Velho Testamento, nos dias de Josias, o sacerdote Hilquias, nos escombros do templo, encontra o livro da lei esquecido. Quando o rei lê o livro, percebe que o povo não vinha obedecendo, estava lá no livro, ele se humilha, se arrepende, convoca o povo à obediência, e a profetisa Hulda diz: olha, não vai acontecer nos teus dias nada, porque tu te humilhaste diante de Deus. E traz um grande avivamento naquele momento em que o livro da lei é redescoberto e levado a sério, porque a Bíblia diz que Deus está com aqueles que tremem da sua palavra, tremem da sua palavra. E nós vemos a mesma coisa nos dias de Ezequias. Acais havia sido um rei que desprezou a Deus, que desobedeceu aos seus mandamentos, mas Ezequias, que lhe sucedeu, teve uma outra visão. Mandou abrir o templo que estava fechado, mandou purificar o templo que estava impuro, chamou sacerdotes e levitas e os convocou a realizarem adequadamente sua função. Voltou a celebrar as festas que não estavam sendo celebradas conforme o livro da lei. O povo se alegrou e houve um grande avivamento. O rei da Assíria quis vir contra Ezequias, mas Deus foi com Ezequias e com o povo de Deus e envergonhou Senaqueribe. Onde a palavra é pregada com graça, com unção, com oportunidade, com direção de Deus, nós temos algo novo acontecendo. Temos um ditado
popular entre nós que não é bem adequada. Quando a gente diz, a Bíblia é a espada do crente, a palavra de Deus é a espada do crente, a Bíblia não diz isso. Diz que ela é a espada do Espírito. Não é você que tem que manusear, o Espírito que tem que manusear em você. Funciona quando é o Espírito de Deus que está agindo através da palavra. Nós temos aqui no livro de Reis ainda aquele episódio em que Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo, e ele diz: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Se nós fizermos um transporte para o Novo Testamento, onde as 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do trono, conforme Apocalipse, sobre os 7 Espíritos de Deus, o Deus que responde com fogo é o Deus que manda o seu Espírito, é o Deus que aviva a sua obra. E os profetas de Baal aceitam o desafio, e a Bíblia diz que eles vão até o Monte Carmelo para este grande confronto. Os profetas de Baal preparam lá o seu altar e começam a clamar para que Baal mande fogo, mas não vem fogo do céu. Elias zomba, ele é um Deus, deve estar dormindo, gritem mais alto. Eles começam a fazer um ritual, pulando ao redor do altar, começam a se penitenciar, se cortando, e nada acontece. E quando chega a vez de Elias, diz aqui a Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeira coisa para que venha fogo é restaurar o altar do Senhor, é restaurar a vida devocional, é restaurar a comunhão com Deus. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Ele juntou as pedras de acordo com o número das tribos e lembrou que Deus havia feito uma promessa, que Deus tinha uma palavra para Israel. A sua oração vai ser baseada nessa promessa, nessa palavra, depois de ter reerguido o altar. Então, diz aqui a Bíblia, no versículo de número 36, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Note, ele pede fogo para confirmar a palavra, para que estas pessoas saibam que eu sou teu servo, que as palavras que eu tenho dito são palavras que tu estabeleceste. Deus confirma a sua palavra, irmãos. O fogo vem onde a palavra de Deus está sendo honrada. Versículo 37, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. E quando ele ora, o fogo cai. Não apenas devora o sacrifício, mas tinha ele colocado água, formando um rego ao redor. O fogo lambe todo o rego, para ninguém duvidar que aquilo ali era fogo mesmo. Ferve a água ao redor. Notemos que a oração de Elias foi bem curta. Aqueles lá passaram o dia todo no ritual, se cortando, e a oração de Elias foi bem curta. Pastor, isso quer dizer que a gente tem que orar menos? Não, isso quer dizer que quando você ora muito em casa, você precisa orar muito em público. Elias era um homem de oração na casa dele. Quando ele orava, ele se contorcia tanto que a Bíblia diz que ele colocava a cabeça entre as pernas. Eu já vi alguém dizer que essa posição é a posição da mulher quando vai dar a luz. Ela coloca a cabeça entre as pernas para facilitar a saída do bebê. Era um homem que gerava ações em oração. Era um homem de oração. Um homem de oração assim pode chegar lá e orar pouco, porque ele já resolveu o problema em casa. Mas note, antes de tudo isso começar, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre
dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Aquele povo era um povo oscilante. Um povo que queria e não queria Deus. É o que nós temos visto hoje. Pessoas dizem com a boca que querem servir a Deus, mas não estão servindo a Deus com suas escolhas, prioridades ou preferências. Estão cocheando entre dois pensamentos. Tiago diz: vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Oséias diz: este povo é culpado porque o seu coração está dividido. A igreja de Laodiceia, Jesus diz: não és quente nem fria, és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É hora de decisão. É hora de nós nos posicionarmos. Aqueles cocheavam entre dois pensamentos. Mas depois que o fogo caiu, aquela multidão que cocheava começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Precisamos de conversões reais. Aquele povo não era convertido. Aquele povo de ânimo dobre, de duplo ânimo, que cocheava, que pendulava entre dois lados, não se havia convertido. Porque a conversão envolve todo o coração e não a metade dele. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos nos dias de hoje saber o que é verdadeira conversão, irmãos. Por exemplo, não há conversão sem o homem ser convencido do seu pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Jesus disse isso. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é que ele nem falou dos pecados no plural, mas do pecado. Porque algumas pessoas podem lamentar alguns pecados que cometeram, talvez até por as más consequências que ele trouxe, mas poderão ainda não estar conscientes da gravidade da sua corrupção inata. Eu cometi esse pecado, eu reconheço, mas eu também tenho isso de bom. Para alguém chegar à conversão, tem que ser convencido do pecado, no singular, do pecado que é a raiz de todos os pecados. Tem que ser convencido de que os que estão na carne não podem agradar a Deus, que em mim mesmo, isto é, na minha carne, como diz o apóstolo, não habita bem algum. Você tem que dar o grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem que fazer como Jó, se abominar no pó e na cinza. É preciso reconhecer que a natureza toda está falida, como representa o profeta Isaías. É como se tivesse uma ferida que vai da cabeça até a planta do pé, cheia de pus, de chagas que não foram espremidas. O homem comum, ele é capaz de admitir sua falibilidade. Tem até um ditado: errar é humano. Eu tenho erros. Pessoas dizem isso, mas elas também querem ressaltar suas virtudes compensatórias. Elas não reconhecem que estão completamente envenenadas, que elas são como pessoas com a mão cheia de graxa. Por mais que querem fazer uma coisa bem feita, a coisa que termina suja no final. Que a água parece límpida até alguém baldear e se vê que o lodo está embaixo e começou a subir. É preciso reconhecer o pecado, sem ressalvas, sem compensações. Como Davi no Salmo 51: pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, tu és inculpável no julgares, tu és justo no falares. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem desculpa, não tem ressalva. Reconheça o seu pecado e a justiça de Deus que lhe condena. E reconheça o juízo. Eu acredito que lá em Hebreus 6, quando fala daqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro, eu entendo aqueles que foram convencidos tão profundamente do juízo que há de vir, que eles já tremularam sentindo o inferno, como na pregação de Jonathan Edwards: pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pegou e disse: olha, vocês são como pessoas, diz para uma comunidade de crentes, uma igreja congregacional, igreja da qual fora pastor o seu avô. Ele disse: vocês, vendo o pecado dos jovens lá, ele disse: vocês são como alguém que está suspenso e embaixo está o fogo do inferno, e Deus está segurando vocês por um fio de cabelo que está prestes a quebrar. Arrependam-se agora. Com tanta força ele disse isso, que os que estavam lá começaram a sentir os poderes do mundo vindouro. Pessoas se agarravam nas colunas, nos bancos, vendo o inferno embaixo. Durante os grandes dias de avivamento existiam gritos e uivos
Os avivamentos são marcados por gritos de quem está vendo o juízo, e depois outros gritos, os gritos de gratidão por quem está vendo o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Você não pode entender o que é ser perdoado se não soube ainda o que é ser culpado. É preciso reconhecer a gravidade do pecado, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós não podemos imaginar um crente, por ele dizer eu sou salvo pela fé e posso viver como bem quiser, porque para ele ter chegado à fé, ele passou por essa experiência de ver o horror do pecado, de ver a gravidade do juízo. Esse crente vai ser solene, vai ser solene. É preciso ter tristeza para se arrepender. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, enquanto que ela, segundo o mundo, produz desespero e morte. Mas hoje há uma tristeza para a conversão, para levar ao arrependimento. Você fica triste com o que é, com os seus pecados, com o seu estado, reconhecendo quando Deus lhe amou. Você fica triste por tê-lo desagradado. Rasgai o vosso coração, diz Joel. Tiago diz: converta-se o vosso riso em pranto, lamentai e chorai. E depois disso o Espírito Santo mostra Jesus na cruz. Ninguém está preparado para ter o Evangelho como uma boa notícia, senão depois que descobriu que está numa horrível situação. Pessoas podem ouvir o Evangelho e nunca senti-lo como uma boa notícia, mas se elas se verem no fundo do poço, tentando escalar para sair de lá sem conseguir, e a água aumentando para atingir o seu pescoço, então a corda que vai ser lançada vai ser a melhor boa notícia que ela pode ter ouvido. O Espírito de Deus testifica de Jesus, mostra o crucificado. Ali você vê o grande amor de Deus manifestado, concretizado. Ali você vê os braços abertos do Cristo lhe oferecendo perdão e chamando você, o cansado e sobrecarregado, para ser aliviado. É nessa hora que a fé irrompe para a salvação. A fé salvífica não é meramente, portanto, intelectual, é existencial. Você se lança todo nos braços dele. Você não pode ter como Salvador sem que o tenha como seu Senhor. A fé salvadora é do coração, se em teu coração creres. É de todo o coração. Filipe diz para o eunuco: eu posso te batizar se tu creres de todo o coração. É a fé ativa que opera pelo amor, como diz Gálatas. Em Cristo Jesus não vale a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pelo amor. Não é a fé morta que não produz obras, da qual fala Tiago, mas é a fé viva que leva à mudança de vida e de perspectiva. Jesus foi acompanhado por grandes multidões enquanto pregou sermões parecidos com o Sermão do Monte, bem-aventurados e tal. Na verdade, aquele sermão da bem-aventurança era para mostrar que ninguém era bem-aventurado. Bem-aventurado quem faz isso, quem faz aquilo, como é pecador, ninguém faz aquilo. Era para eles concluírem que eram infelizes, mas eles eram tão arrogantes que se apropriavam do discurso ao estilo farisaico. Eu sou esse homem aí, eu sou feliz, sou bem-aventurado. Até que chegou em João capítulo 6. Aí Jesus disse: se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não entram no céu, não tem vida não. Aí Jesus está falando de uma experiência. Vocês não têm vida em vocês mesmos, vocês têm que ter em mim, no meu sacrifício. Vocês têm que, pela fé, se apropriar como quem se alimenta. Vocês têm que receber por fé o meu sacrifício como alguém que vai se alimentar. Quem se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Tem que ter uma experiência. Aí muitos foram embora, muitos entenderam Jesus. Alguém disse: será que eles pensaram que era antropofagia ver? Talvez alguns poucos, mas a maioria entendeu. Mas a maioria preferiu interpretar que era antropofagia porque não queria se arrepender. Não, esse homem está mandando aqui minha carne e beber o sangue dele, mas ele sabia que aquilo não era o que Jesus dizia, mas era melhor interpretar abobalhadamente o que Jesus dizia do que interpretar o que ele estava realmente dizendo e levar a culpa de não estar atendendo ao que ele estava conclamando a fazer. O cristianismo é experimental. Antes de morrer, o pai de John Wesley chamou John e Charles Wesley e disse: meus filhos, eu descobri o caminho para Deus. Vocês só vão saber que vocês são crentes quando vocês tiverem um testemunho interior. O testemunho do Espírito, aquele de Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Busquem o testemunho do Espírito. Foi isso que levou os irmãos Wesley a questionar a salvação, apesar de já serem religiosos.
e buscarem o testemunho do Espírito Santo em suas vidas. Meus irmãos, por que nós não vemos hoje o que víamos no passado? Vocês já leram a biografia de John Bunyan, o autor do Peregrino? John Bunyan era um homem devasso, que vivia uma vida de palavrões. Quando ele chegou a uma certa idade, ele se ajeitou, entrou numa igreja puritana, viveu lá lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, vivendo uma vida que era melhor do que a de muitos crentes hoje. Mas ele dizia, mas eu não nasci de novo. E tinha hora que ele dizia, talvez agora, essa experiência que eu tive agora foi, não foi. Charles Spurgeon era filho de pastor da igreja congregacional, leu mais livros dos puritanos do que os puritanos que estão aparecendo agora, querem ser puritanos. Leu toda aquela literatura dos puritanos, mas ele dizia, mas eu não nasci de novo. E um dia entrou numa igreja metodista primitiva, o pastor tinha faltado, um sabateiro começou a pregar. E o homem simples ali começou a pregar e dizer, você tem que olhar para Jesus. E apontou para a cara dele, jovem, você tem que olhar para Cristo. E naquele momento ele teve uma experiência salvadora e passou a ser um intrépido pregador. Por que as pessoas hoje não questionam a sua própria salvação? Todo mundo com facilidade levantou a mão, foi à frente, sou crente. Paulo disse, examinai-vos, provai-vos, se estáis na fé. A gente nota que esses homens peregrinavam numa busca até encontrar, porque eles levavam a sério. Hoje em dia ninguém deixa nem a pessoa se arrepender. Uma pessoa está na igreja quebrantada, contrita. Deus está no processo para conduzi-la ao arrependimento pela tristeza segundo Deus. A gente se alegra e tira ele do processo de contrição. Porque todo mundo tem que se alegrar. Porque todo mundo tem que festejar. Porque não há espaço para os gemidos, não há espaço para a contrição. Muita gente se considera salvo porque os outros disseram para ele, não, você foi salvo. Ah, mas eu estou cheio de dúvida, não duvido da palavra de Deus não, irmão. Ele está duvidando é dele, não é da palavra de Deus não. Ou seja, essa forma de considerar todo mundo de imediato como cristão impede muita gente que está no processo de chegar a ser verdadeiramente um cristão nascido de novo, de ter a experiência do novo nascimento. O problema hoje é que nós estamos atrás de estatísticas. Quantos vêm à frente? Queremos levar pessoas a professar a fé cristã com pressa, sem saber se ela realmente está esclarecida. Muitos estão buscando na igreja não o Jesus que salva, mas o Jesus que dá bens temporais apenas. Muitos estão sendo evangelizados e chamados a Jesus, não porque são pecadores que precisam se arrepender, mas porque são pessoas infelizes e Jesus vai dar felicidade para elas. Elas deixam de ser culpadas no tribunal para serem vítimas de uma tragédia que é a infelicidade, e deixam de necessitar se arrepender para agora serem tratadas terapeuticamente por Jesus. Muitas igrejas que atacam violentamente aquelas que pregam a teologia da prosperidade estão pregando uma coisa parecida, sendo que de modo mais polido. É a teologia psicológica. Eles não falam de ganhar isso, ganhar aquilo, tem essa vulgaridade dos bens e tal, mas tem aquela questão de se sentir bem, de autoestima. Mas nem uma coisa, nem o outro, nem a outra é o Evangelho de Jesus. É preciso, portanto, uma conversão profunda. Uma conversão profunda que não queira mais nada como o Egito, nem com Sodoma. Aleluia. Quando Abraão foi entregar as coisas lá para o rei de Sodoma, depois de ter vencido a batalha, o rei de Sodoma quis presentear Abraão. Abraão disse, nem um cordão, nem uma correia de altar eu quero das tuas mãos. Quando Moisés disse a Faraó, deixa o povo ir, Faraó disse, o povo vai, mas as mulheres ficam, as crianças, fica o lugar, fica não sei o que, fica isso, hora dizia uma coisa, hora dizia outra. Moisés disse, nem uma unha ficará no Egito. Nem uma unha ficará no Egito. Nós temos hoje pregadores ambíguos, irmãos, que pregam uma coisa e outra ao mesmo tempo. Eles falam sobre pecado, mas a lista deles de pecado é bem menor do que a de Deus.
Eles falam de fé, mas eles não falam de arrependimento. Lá na primeira carta aos Coríntios 14:8 diz: se a trombeta soar de maneira incerta, quem é que vai para a batalha? Segundo aos Coríntios 1:18-19, Paulo diz: nossa palavra não é sim, sim, não, não. Quando pregamos o Evangelho para vocês, foi sim. Dentro de universidade, só o que a gente vê é crentes fazendo ressalva. Você é crente, sou, mas eu não sou daqueles crentes. Ah, você crê na Bíblia? Creio na Bíblia, mas eu também tenho um espírito crítico. Meu irmão, diga que crê na Bíblia, acabou-se. Diga que é crente e dê glória a Deus por isso. A nossa baixa estima às vezes vai tão alto que alguém diz: agora o cientista lá reconheceu que Deus criou o mundo. Como se ele estivesse prestando um favor para nós, e como se agora ficasse mais firme a convicção de que Deus fez o mundo. Né? Lloyd Jones dizia: quando dão notícia de que o cientista se converteu, eu digo, demorou tanto. Só agora este homem reconheceu. Por que é, irmãos, que nós temos afetado tão pouco a nossa sociedade? Primeiro, nós precisamos de conversão, precisamos de vida devocional, de altar, precisamos da palavra de Deus, pregada com unção, com graça. Mas também nós precisamos, irmãos, não ser imitadores do mundo. Eu vou dizer agora algumas coisas que podem ser problemáticas, mas acredito que devo falar. Nos dias áureos da história da igreja, o mundo imitava os estilos arquitetônicos da igreja. O mundo imitava os estilos musicais da igreja. A música clássica é uma adaptação da música sacra. A igreja estabelecia o paradigma cultural dos seus dias áureos. Ah, pastor, mas Lutero não pegou o Castelo Forte com uma música que era cantada nos bares e adaptou para ser evangélica? Não é bem assim, não. Naquele tempo, como eu disse, até a música do ímpio era parecida com a música religiosa, porque a igreja dominava pela sua influência boa o estilo musical. O Castelo Forte era uma música religiosa que eles fizeram uma adaptação para cantar como uma músicazinha de balada lá nos bares, que Lutero trouxe de volta e mudou de novo para voltar a ser uma música para louvor a Deus. Tem música que era de valsa na harpa cristã, tem uma época que até compositor de valsa era crente. Nós tínhamos essa influência. Todo o avivamento trouxe uma revolução paradigmática, uma mudança cultural. Mas nós crescemos, ouvimos falar 20% da sociedade brasileira evangélica, 22%, mas tudo continua do mesmo jeito. Porque nós não afetamos a cultura ao redor. Nós imitamos, muitas das vezes, na maioria das vezes. Não tem coisa que aconteça no mundo que não chegue na igreja mais cedo ou mais tarde. Então, estilos musicais impróprios, irmãos, para louvar a Deus, começam a acontecer e a igreja vai se degenerando. Porque vejam só, a cultura não é neutra. Quem disse isso foi o Papa Bento XVI. Ele escreveu um artigo uma vez dizendo: não há neutralidade na cultura. A cultura é carregada de valores. De valores. Quando você segue o modelo cultural do mundo, isso não é inofensivo, não. Você está promovendo os valores que estão articulados naquela cultura. E você está trazendo para dentro da igreja, criando pessoas vulneráveis ao que está do lado de fora. Antigamente, nós dizíamos àqueles que estavam à procura de alguma coisa no mundo: que você não encontrou no mundo, venha para cá que tem. Agora estão dizendo o seguinte: olha, aquilo que você está gostando do mundo, a gente tem a nossa versão aqui, venha para cá. É assim que se coloca hoje a coisa. Então nós temos uma cultura muitas vezes degenerada dentro da igreja, absorvida do mundo. Alguém diz assim: pastor, mas toda música não é de Deus. Não, não. Todos os sons foram criados por Deus.
A composição dos sons para formar uma música resulta de inspiração. De onde é que veio essa inspiração? Nós temos que perguntar. A maconha, enquanto planta, foi criada por Deus. Mas a maconha é usada como fumo e droga. É uma composição. Não foi Deus que estimulou a fazer isso daí, não. Nem a cocaína a partir da coca. Os sons vieram de Deus. A combinação de sons tem uma inspiração. Missionários descobriram em certas tribos que só com o som dos tambores, num determinado frenesi, demônios baixavam, sem ninguém cantar nada. Só os sons invocavam. Só aquela combinação de sons invocavam. Porque fora forjada numa inspiração maligna. Músicas estão comprometidas culturalmente. Tem músicas aí, irmãos, que estão comprometidas com uma cultura sexualizada, promíscua, que são impróprias para se trazer para o culto a Deus. Nós estamos trazendo aquela cultura. Tem músicas que, pelas suas associações culturais, elas despertam a carnalidade, elas despertam os baixos instintos. Nós deveríamos estar desenvolvendo estilos musicais que o mundo deveria estar admirado e querendo evitar. Eu digo para os músicos lá da nossa igreja, eu digo, irmãos, os hinos do cantor cristão, da harpa cristã, dos hinários clássicos, são belíssimos. Se nós cantarmos esses hinos com fervor e com devoção, os jovens dessa geração vão ver como vale a pena serem cantados. O problema é que eles entraram na rotina de tantas pessoas que nas igrejas, às vezes, eles são cantados só para bater o ponto, para chegar nos outros hinos. As pessoas fazem uma associação daqueles hinos belíssimos, inspirados por Deus, com uma coisa fria, antipática, que não envolve ninguém, mas cante-os com fervor, que você vai ver. A.W. Tozer dizia: se você não tiver um bom livro evangélico para ler, pegue os hinários de Nick Lane, você vai sair um crente fervoroso, porque tem letra teológica, tem mensagem, tem Bíblia. Tem pecado, arrependimento e salvação. Não é só ladainha repetindo uma mesma coisa, não. Tem uma mensagem. Tem uma mensagem para você ouvir. Então vamos resgatar um tipo de louvor adequado a Deus. Lá em Crônicas fala da música de Deus, até porque deve ter a música do diabo. Lá em Efésios 5:18 diz: encheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E deve ter os canais. A Bíblia diz que Deus é Espírito e devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Sabe o que quer dizer isso? Que a adoração deve se conformar com a natureza de Deus, não com o nosso gosto, que pode ser um gosto mau, pecaminoso. Deus é Espírito, então não vamos adorá-lo com representação de imagem, não, porque ele é Espírito. Vamos conformar a adoração com Deus é. Quem é o adorado, não é Deus? Quando você vai dar um presente para alguém, você dá o presente que a pessoa gosta ou que você gosta, sabendo que ela não gosta? Porque isso aqui o povo do mundo gosta. E quem foi que disse que a gente está adorando para o povo do mundo? A gente está adorando Deus. Adoração é a Deus. Eu vou transformar o momento em que eu devo pensar em como Deus quer receber o louvor para pensar em como pessoas do mundo gostariam que eu fizesse. Então saiba de uma coisa: quando alguém vê na igreja a adoração, ela tem ideia que um Deus está sendo adorado. Se entra numa igreja e vê uma adoração reverente, profunda, com o coração quebrantado, aquela pessoa que está entrando, ela tem uma ideia de qual é o Deus que você está adorando. Se nós fizermos uma palhaçada na hora do louvor, a ideia que essas pessoas vão ter de Deus não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Vai ser mesquinha a visão de Deus delas. Nós temos que ter uma adoração, irmãos, condizente com a natureza de Deus. Quando as coisas são para o culto a Deus, escute o que eu vou dizer. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Davi quis trazer a arca da aliança de volta. Quando ele quis trazer a arca da aliança, que era uma boa coisa para o culto voltar a se restabelecer em Jerusalém, tinha sido levado pelos inimigos de Israel, ele disse: vamos trazer eles num carrinho com roda, bem mais rápido, chega mais rápido, chegava dele. Carrinho com roda.
Quando vinha com o carrinho ia cair, o Zá segurou e abriu uma rotura e o Zá. Eu tenho a impressão que abriu o ventre dele aqui, as entranhas saíram. E Davi ficou desesperado. Como é que pode? Eu quero trazer a arca do Senhor, meu desejo é bom, minha motivação é boa, por que não deu certo? Aí chegou lá alguém que o orientou a ler o livro da lei. Ele foi lá ler o livro da lei e viu: a arca do Senhor tem que ser trazida em varais que atravessam argolas de suas pontas e levada nas costas do sacerdote. Ele queria um caminho rápido de chegar, mas o caminho de Deus era mais demorado. Ele queria a roda que não pesava nas costas de ninguém, mas Deus quer que o seu povo leve o fardo em oração. E então trouxeram da forma certa e a arca chegou. Não pense que Davi inventou instrumentos musicais e introduziu no templo e pronto, não. Lá em Reis e Crônicas diz que Davi colocou os instrumentos musicais no templo, que até então era só sacrifícios, porque o vidente Gad confirmou. Depois ele pediu uma segunda opinião. Natã veio como profeta do Senhor e disse que era para colocar. Aí ele colocou. Tal era a reverência que ele tinha como culto a Deus. Teve um rei ímpio de Israel que viajou para Damasco e viu um altar lá para adorar um ídolo. Ele viu isso, fala até disso no seu livro Tocar e Profeta de Sião. Viu lá um altar a um ídolo e disse: sabe uma coisa? Eu vou imitar esse altar, achei bonito. Vou levar a imagem desse altar para o sacerdote para fazer um altar igual no templo de Deus. Ele não queria adorar ídolo, não, ele queria adorar a Deus, mas queria um altar não como descrito por Moisés, mas como ele viu em Damasco e achou mais bonito. Mas Deus não reprovou. Então nós deveríamos ter músicos inspirados. Onde estão os Isaac Watts, os Charles Wesley, né? Pessoas que compõem hino, que têm letras bíblicas. Nós cantamos alguns aqui de contemporâneos que têm letra bíblica, que têm mensagem, que leva-nos a uma postura de adoração, que nós sentimos através do louvor na presença de Deus. Se nós replicarmos a cultura, nós não vamos influenciar. A gente vai crescer numericamente e tudo vai continuar do mesmo jeito. As pessoas é que deveriam estar maravilhadas com os nossos artistas, com as nossas músicas. Se a igreja continuar só imitando, ela não vai ter impacto nessa geração. Nós temos que mudar a cultura, nós temos que ter um outro parâmetro, nós temos que mudar a perspectiva. Nós temos que inicialmente ser uma contracultura, para depois, por força de um avivamento, podermos atingir a cultura ao lado e trazer uma reformulação. Por fim, eu gostaria de falar da plenitude do Espírito Santo, que é algo de que nós precisamos nesses dias. Buscar a plenitude do Espírito em nossas vidas, poder para testemunhar, buscar o São do alto para impactar essa geração. Mas veja como as pessoas têm entendido erradamente ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo hoje é só a pessoa, às vezes, ser espalhafatosa, animador de auditório. É cheio do Espírito Santo, ele faz isso, faz aquilo. Na Bíblia, a plenitude do Espírito Santo era para dar coragem. Foi no final do último culto que eu disse, no final do culto eu disse isso e digo de novo: ser cheio do Espírito Santo é para ser corajoso. O que é que caracteriza um homem cheio do Espírito Santo? É que ele é intrépido. Atos 4:31. Foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando com intrepidez a palavra de Deus. Pedro e João tinham sido presos, tinham sido ameaçados, depois foram soltos. Disseram: não vai mais em nome de Jesus. Eles se reuniram com os irmãos: vamos aqui orar. Atos capítulo 4. Senhor, olha para essas ameaças que nos fizeram. Como quem disse: mas não vamos olhar, não, é problema dele. Eles nos ameaçaram, a gente não quer nem saber o que é que tu vai fazer com isso aí. Nem pedir para tirar, nem para ignorar, nem para resolver, nem para atacar eles. Isso daí não é nosso problema. Olha para as ameaças dele. Agora concede aos teus servos que preguem com intrepidez a tua palavra. Ou seja, o que tu vais fazer com as ameaças dele é o Senhor que decide. Se quiser que a gente vá para a fornalha de fogo, a gente vai. Mas o que a gente quer é coragem para não abrir. E aí a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo, pregam com intrepidez a palavra de Deus. Lá em Miqueias, a Bíblia diz assim:
mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quem está cheio do Espírito Santo é para isso. Cheio do Espírito Santo para quê? Para que você está cheio do Espírito Santo? Só para ficar agitado? Não. Seja cheio do Espírito Santo, como diz aqui, de poder, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Precisamos hoje de profetas, de arautos, de gente corajosa, gente que confronte o pecado, que chame ao arrependimento, como João Batista. É hora de acabar com o silêncio, é hora de acabar com a covardia, com a omissão, é hora de tocar a trombeta em Sião, é hora de fazer alarde, é hora de dizer: isso é pecado. Não queiramos ser polidos, benquistos, queiramos ser fiéis a Deus. Há muitos anos atrás eu tinha programa de rádio, tinha programa em várias emissoras de rádio, será Rádio Clube, Dragão do Mar de Fortaleza, Rádio Metropolitana, Rádio Acema, muitas destas nem mais existem. E eu pregava geralmente para crente, porque eram os crentes que eu via. Eu pregava uma mensagem dura, chamando a contrição, chamando ao arrependimento, contra o pecado da sociedade. Um dia desse eu vi uma mensagem que alguém tinha gravado em fita cassete, eu avisando a sociedade que se a coisa continuasse daquela maneira, ia a sociedade terminar por legalizar o casamento homossexual. Disse isso, irmãos, década de 90, no começo ou final de 80. Aí uma vez eu estava pregando, tinha um irmão lá em Pacajus, ouvindo, aí ele levava o rádio e colocava para toda a vizinhança ouvir. E eu abrindo fogo na mensagem, e uma mulher chegou e disse assim para o irmão que tinha levado o rádio. Ele disse: esse pastor aí não tem medo, não? Aí o irmão disse: tem medo. Ele tem muito medo de não pregar, de desagradar a Deus, que o chamou para falar isso aí. Então vamos ser corajosos, irmãos. Vamos confrontar essa geração. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de mais gemidos do que cânticos até. A Bíblia diz: quem está alegre, cante, quem está aflito, ore. Nesses dias de Sodoma e Gomorra, nós devemos estar como Ló, fugindo nossas almas todos os dias pela iniquidade ao redor. Então nós deveríamos estar usando mais até de gemidos do que música, de um clamor, de oração, de contrição, de confissão de pecado, de busca de Deus para as nossas vidas. Durante um grande avivamento, uma igreja foi confundida com a maternidade. O povo diz: eu pensei que ele não era igreja, não, era uma maternidade, porque eram tantos gemidos e únicos, e pensavam que era mulher dando a luz.